Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um capítulo da nossa jornada Caçadores de Deus. Amém? Então, você que está chegando aí, já vai compartilhando. Eu vou marcar aqui na página Mulheres de Intercessão, né? Fazia tempo que eu não fazia pelo Mulheres de Intercessão. Hoje nós já estamos no quinto, né? Na quinta live. Na verdade, a quarta live foi dividida em duas partes. Lá no nosso canal do YouTube vocês conseguem acompanhar desde o primeiro episódio, né? Eu não estou conseguindo aqui fazer comentários, deixa eu ver, para eu poder marcar. Ah, vamos lá. Vou marcar só para o pessoal poder já chegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Para poder convidar todo mundo. Ah, acho que eu não vou conseguir. Que pena. Então, eu conto com vocês para vocês compartilharem, tá bom? Vai ter que ser assim. Mas vamos orar, né? Pra gente começar, tá certo? Vamos orar. Ontem eu estava preparando o esboço, né? Porque é um livro que eu já li, né? Já várias vezes, então, né? Eu até falei pro meu esposo, eu tô lendo de novo junto com todo mundo, porque Deus tocou meu coração para trazer essa jornada aqui, trazer para vocês capítulo a capítulo, né? E aí, mesmo assim, eu preparo um esboço, né? E como Deus se fez presente. Por isso que eu até publiquei nos status, nos stories, publiquei aí para vocês já se prepararem. Amém? Então, se prepare, porque hoje estamos sendo chamados a entrar ou a fugir, né? E você vai entender por quê. Amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por estarmos todos reunidos em Teu nome. Primeiramente, Senhor, para te pedirmos perdão dos nossos pecados, Senhor, e te pedirmos, Pai, que o Senhor se faça presente, Senhor, neste momento, um momento de meditação na Tua Palavra, inspirados pela Tua Palavra e pelo trabalho do Teu Filho neste livro, Senhor, Caçadores de Deus. Nós cremos que o Senhor há de falar conosco, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor, a cura na alma, a cura no corpo, a cura no espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Capítulo 5, live 5, né? Vamos fugir ou entrar? E é muito interessante o que o Tommy Tenney aqui neste livro fala a respeito, mais uma vez comparando, né, a nossa história de busca da presença do Senhor com a história de Moisés e o povo, né? Então, assim, nós estamos tendo ainda a chance de encontrar aquele que a gente sempre soube que estava lá. É assim que ele começa, né? Esse capítulo. E aí é interessante que ele não é a primeira vez aqui no livro que ele fala sobre bares, as coisas do mundo, e aí ele sempre observando, e ele chama atenção, ele fala assim, essas pessoas são pessoas sinceras, né? São pessoas que não estão nos caminhos do Senhor, mas são muito sinceras, elas falam o que pensam e tudo mais, então ele faz uma analogia, né? Ele fala, eu gosto dessas pessoas porque elas são sinceras. E aí ele fala sobre a presença do Senhor que não tem limites. Então eu já falei aqui sobre a questão da o que significa igreja, né, que vem da palavra eclésia, né? Quem fala muito sobre isso é Samuel Mariano, né? Ele até fala num dos louvores, porque eclésia significa chamados para fora. Então, de uns anos para cá tem se falado muito sobre isso, porque
né, estamos vivendo o final dos tempos e precisamos ir, né, para fora. Para quê? Para evangelizar, para falar do amor de Deus, para testemunhar os milagres de Deus na nossa vida, né? Enfim, para ganhar almas para Jesus. Esse é o nosso objetivo, né? Adorar ao Senhor é maravilhoso, devemos fazer, é um dever nosso. Mas também ganhar almas para Jesus, né? Isso é um dever nosso. E aí o Tommy, ele fala sobre essa coisa do bar, né, do mundo. E aí ele até fala, Deus, né, quantas vezes ele já pediu para Deus, Deus, se faz presente nesses lugares porque ali precisa de libertação, precisa de cura, né? E ele começa a explicar sobre o que é de fato um avivamento, né? Que o avivamento, ele só acontece quando a glória de Deus rompe as paredes da igreja, tá? Então, quando essa presença do Senhor, ela rompe, né, o templo, aí sim há um avivamento, né? E essa presença de Deus, ela é aonde, né? Ela é no concreto, né? Na parede, nos detalhes? Não, ela é em nós. Então, a presença de Deus, ela em nós é tão marcante que nós não aguentamos ficar só em quatro paredes ali, sim, oferecendo o nosso sacrifício, sim, adorando a Deus, mas não nos contentamos com isso. Nós precisamos sair, nós precisamos, né, estender, né, essas tendas, né, e que essa igreja ela seja, né, ela cubra toda a nação e toda a terra. E aí ele se refere que a glória de Deus, ela pode e deve se manifestar em qualquer lugar, tá? Por quê? Precisa, né, que a gente sempre fala aqui todo episódio, porque é a mensagem principal do livro, né? Precisamos nos arrepender. Aonde há arrependimento de pecados, né, haverá glória de Deus e, consequentemente, avivamento, né? A gente vai falar um pouquinho sobre avivamento hoje. Amém? Amém. Meu esposo está aí, né? Que Deus abençoe, te amo muito. Então, olha só. Ele fala assim, eu gosto de citar algumas passagens do próprio livro, e a gente já vai chegar no versículo que inspira, né, todo esse capítulo, tá? Ele fala assim, eu quero ver as linhas telefônicas. Na época não era celular e tinha as... Ai, como é que se chamava? Não era as telefonistas, né? Que faziam o ramal, né? Então você ligava, eu quero falar com o seu fulano. Aí ela ligava no ramal, era assim, tá? Para quem não, né, não sabe. Eu não peguei essa fase, mas era assim. E aí ele fala desse jeito: eu quero ver as linhas telefônicas ficarem congestionadas, né? Eu ainda peguei linha cruzada, que às vezes você ligava e aí tinha outra pessoa falando, era um negócio esquisito, né? E aí outra pessoa falando com outra pessoa e você ficava, uai, deu linha cruzada. Aí você desligava e ligava de novo. Então ela congestionava. Eu quero ver as linhas telefônicas ficarem congestionadas, tamanho número de chamadas por ministros voluntários para lidarem com o fluxo de pessoas que seriam convencidas de seu pecado ao atravessar as cidades, né? Então, o arrependimento, essa coisa do avivamento em si, né? Que a gente não sabe explicar, se alastra de tal maneira que as pessoas, elas vão sentir, elas sentem vontade de, não, eu preciso de alguém que ore por mim, que me explique, né? E aí ele fala, hoje a igreja, ela tá na metade do caminho, nós estamos na metade do caminho, na nossa jornada nesse deserto, né? Estamos acampados ao pé do Monte Sinai, né? Estamos acampados ao pé do Monte Sinai. Nós somos aquele povo, nós somos esse povo que está ali no pé do Monte Sinai,
num momento de decisão. E precisamos decidir, né? E aí, em Êxodo, capítulo 19, do versículo 3 ao 6, ele fala assim, olha só. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, eu vou virar aqui a página, que eu estou lendo a citação aqui no próprio livro, tá bom? E a aliança, não sereis a minha... Ele fala assim, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, do 3 ao 6, a gente ainda vai falar sobre outras passagens de Êxodo, né? Outros versículos, tá? Então, ali foi dado ao povo a opção, né? De praticamente saltar de nível. Então o povo estava cansado, sim, estava, né, sofrido, triste, porque não estava numa terra para eles, né? Então eles estavam ainda peregrinando ali naquele deserto, em meio às seus orgulhos, suas cismas, né, suas coisas, e eles estavam realmente numa situação de um sentimento, às vezes, até de órfãos, né? E tentavam se apegar a Moisés no sentido de, olha, precisamos de você intermediando, tá? A nossa relação com Deus. Vocês vão entender, né, mais profundamente isso daí, tá bom? Ele continua, né? E quando ele fala desse saltar de nível, ele cita, aí sim eu vou abrir aqui na Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, eu vou falar o versículo 9 e o 10, ele cita o 10 também. Então, 1 Pedro, capítulo 2, olha como é que fala, versículo 9 e 10, tá? Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, tá? O povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É isso aqui que ele está falando para o povo, lá naquele tempo. E é isso aqui que ele está falando para nós hoje, certo? Então Deus, ele está literalmente construindo, né, um povo que não era povo dele, né? Naquela época ele estava fazendo isso. E hoje? Não é mesmo? E hoje? Então, era um povo que pensava, vocês já viram, né, vários pregadores falando sobre isso, e ele cita aqui, né, esse sentimento do povo de Israel, que, bons tempos no Egito, que saudade da cebola, e eles até falam isso, né, saudade da cebola, né, de como eles comiam, eles tinham um teto, eles tinham... Quer dizer, eles estavam sendo guiados literalmente pelo Senhor. A coluna de fogo, o maná que caía do céu, né? Eles tinham sombra e água fresca. Literalmente tinham água. Quando precisava, eles tinham água. Então, eles tinham tudo. Deus estava ensinando, olha, não importa o que vocês estão olhando ao redor. É deserto que vocês estão vivendo? Fica tranquilo, eu estou cuidando de tudo. Então, literalmente,
é isso e foi isso que ele ensinou ali para aquele povo, deixou marcado e registrado, porque ele sabia que hoje existiríamos nós, né? E que a gente ia, algumas vezes ao longo da caminhada, também ter saudade, se não, né, das cebolas, né? Então, quantos do nosso meio sentem saudade? Bons tempos aqueles, né? E começam a associar avivamento também nisso, tá? Então, Deus tinha algo melhor para os filhos de Israel. Se passarmos deste monte, quer dizer, ali era o ponto de decisão. Se passarmos deste monte, posso ter esperança, né, em conduzi-los pelo resto do caminho. Então, nós estamos no vale da decisão mesmo, né? E nós somos esses chamados para o coração de Deus. Nós somos essas pessoas. Ele cita aqui o Tommy, né, no livro Caçadores de Deus. Embora Deus lhes tivesse prometido uma terra, a bênção não era um pedaço de chão, né? A nossa bênção não é isso que os nossos olhos carnais podem ver, tá? O que os nossos olhos podem ver e alcançar, o que a nossa mão pode tocar, são lei de semeadura. Tanto é que ímpios colhem frutos, porque eles também semeiam. E Deus é justo, né? É óbvio que a gente vê ímpios usufruindo de coisas que, né, teoricamente não é para eles. E a própria palavra diz para a gente não invejar, não ficar bravo, não ficar chateado, né? Por quê? Porque é no final que a gente vai entender essas coisas. Deus nos chamou para Ele, né? Ele cita bem isso e é verdade, né? Só que um lugar prometido nele, um lugar nele, no coração dele, tá? Então, olha, você vai entrar na terra prometida, mas a terra prometida, ela é consequência de quem está nele, né? Lá em Êxodo 19, né, ainda em Êxodo, né, porque a gente falou do versículo 3 ao 6, né? No versículo 10, 11 e até a segunda parte do 13, ele fala assim: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte, né? Então, aqui era a primeira geração ali, né, dos israelitas, e eles não alcançaram essa terra porque não entenderam, porque não aceitaram, porque simplesmente não atravessaram esse monte. Deus falou para Moisés: purifica o povo hoje e amanhã. Por quê? Porque lá no terceiro dia ele ia aparecer. Olha que coisa interessante, né? Jesus ressuscitou no terceiro dia. Tem associação isso, tá? E a verdadeira causa do fracasso, né, foi encontrado ali no pé do monte. E não é nos momentos de decisão que, de fato, ou a gente entra ou a gente foge. Ou a gente mergulha, né, em Jesus, ou a gente se afasta. Então, esse Monte Sinai, ele está presente na nossa vida todos os dias, né? É estar ao pé do monte. O povo, na verdade, ali não queria o quê? Morrer. O povo não queria morrer. Porque estar na presença de Deus era, né, arriscado morrer mesmo na carne, né? E eles tinham medo. E eles sabiam que eles precisavam o quê? De purificação, né? Em Êxodo 20, versículo 18 ao 21, que fala, né,
Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Ficaram com medo. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que a gente não morra. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, tá entendendo? O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então, é tão claro, concorda? Como é claro, como é evidente, como é nítido, né? O que Deus estava falando ali, né? Eu preciso que o povo se limpe para poder estar perto de mim. Você quer a minha presença? Então comece a se purificar. Eles estavam fugindo da intimidade com Deus. Para a gente poder ver a glória de Deus, nós precisamos de intimidade. E para que haja intimidade, precisamos ter jogo aberto, né? Então, assim, ele recebe a gente do jeito que a gente está, mas a presença dele vem e nos constrange, e aí nós nos arrependemos, confessamos, deixamos, e assim alcançamos a misericórdia, que é o que fala lá em 1 Pedro, né? Entendeu? Então, eles viram os relâmpagos, eles viram os trovões, e eles ficaram com medo e pararam. Ficaram atemorizados, eles recuaram. Ó, Moisés, vai lá tu, né? O Todo-Poderoso, ele não amenizou. Né? Deus é amor. Sim, mas ele não amenizou a manifestação do poder dele, tá? Para agradar lá o povo de Israel, né? Para agradar. Não. Ele não fez isso naquele tempo. E ele não vai fazer isso hoje. Ele não faz isso hoje. Ele é amor, sim, mas esse amor que nos constrange. Amém? Amém. Bom dia, Maria Tereza. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Né? A paz do Senhor. Então, só que eles preferiram que um respeito à distância, como ele diz, né, aqui no capítulo 5, né? Do que ter um relacionamento íntimo. Não, fica o Senhor aí, porque quando o Senhor está perto de mim, me dói as carnes. Então, eu tenho que me arrepender, eu tenho que deixar de ver as coisas que eu vejo, de ouvir, de falar o que eu falo. Não, não, não. Eu sei que o Senhor existe, o Senhor é bom, o Senhor é justo, é isso aí. Mas deixa outra pessoa aí falar com o Senhor, e aí o Senhor manda os recados aqui para mim. E aí são pessoas que buscam, meu Deus, são pessoas que buscam profetadas. São pessoas que vão para a igreja para receber a bênção. Gente, é óbvio que a gente na igreja, no momento de louvor, adoração, né, nós vamos cultuar ao Senhor, nós vamos ser abençoados. É lugar de bênção, mas o que está movendo o meu coração para estar lá? É buscar profecias? Os ímpios já estão indo para as igrejas para buscar profecias, sabia disso? Tem ímpio que vai para a igreja, sim, entendeu? Tá lá no meio da congregação, buscando, né, isso. Olha, Moisés, vai lá, fala com ele, e aí me traz aqui o recado, tá? E aí eu vou ver se eu vou obedecer aí o mandamento, tá? Eu vou decidir, entende? Então eles preferiram esse relacionamento distante. Um medo, tá? Medo e incredulidade.
pois o nosso sofrimento na terra ele está associado a medos e a incredulidades, está associado ao que a gente acredita. Por isso que a própria palavra diz, né, que a fé é o firme fundamento naquilo que se espera, quer dizer, a fé ela é uma credibilidade, ela é uma crença naquilo, né, que a gente está esperando. A vida é feita de crenças, tá? E se eu acredito que vai dar mal, como é que fala? Vai dar mal, é assim que falam, né? Os jovens, né? Que vai dar ruim, né? Se eu acredito que vai dar ruim mesmo, né? Porque é o que eu acredito. Tá? A nossa vida é ditada pelo que a gente acredita. E aquele povo acreditava que não tinha jeito, que eles não iam se corrigir. No íntimo era isso. Não vou conseguir não largar esse vício, largar essa vida, largar esses pensamentos. Não, né? Eu não vou conseguir. Por quê? Eu vou acabar falhando e ele vai ficar muito aborrecido, né? E isso, na verdade, é uma crença, tá? Que faz com que a pessoa pare e ela não mergulha na presença de Deus. É isso mesmo, Maria Teresa, deu ruim, né? E a pessoa pensa, vai dar ruim, e acaba dando. A igreja, ela tem padecido desse mesmo mal, da incredulidade e do medo. E o medo, vocês sabem que o medo ele se instala em meio a traumas. Então aconteceram coisas ruins lá atrás, né? É óbvio, o inimigo está sempre rondando, ele se aproveita, ele ajuda a pessoa a criar conexões, né? Aí sim existe uma interferência, sim, sempre espiritual, nessa conexão do medo e da incredulidade. Porque a pessoa ela começa a se sentir o quê? Frágil, né? E incapaz, tá? São traumas, né? E aí é que entra as outras etapas também, porque existe libertação, sim, Jesus cura, Jesus salva, Jesus sara feridas emocionais, sim. Mas a pessoa também precisa se dar conta de que é isso que está acontecendo. Tanto é que Jesus sempre perguntou: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Né? Então, a igreja ela tem sofrido deste mal. Ele comenta aqui nesse capítulo. Né? Geralmente a gente prefere um homem que se coloque entre nós. Então, os profetas são necessários? São. Os pastores, as missionárias são necessárias? São necessários? São. São líderes, os líderes jovens, né? Todas essas pessoas são necessárias? São, né? Paz do Senhor, irmã Iracema, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, todas essas pessoas são necessárias, tá? Só que nós não precisamos atrelar a elas ou depositar nelas, tá? A nossa única conexão com Deus. Por quê? Porque elas são seres humanos. E uma hora Deus vai recolher, certo? Ou elas vão fazer opções por decisões erradas. Vão nos decepcionar, com certeza. Estamos depositando todas as nossas expectativas numa pessoa, ou às vezes não todas, mas vamos supor, 10, isso que seja 10%. Estou depositando minhas expectativas naquele pastor, naquela pastora, naquela missionária, naquela líder, naquele líder. Meu Deus, ele está fazendo uma coisa horrorosa. E agora? Porque ela, era a conexão que eu tinha com Deus. Entendeu? Deus é justo, Deus não permite que essas coisas aconteçam, Ele não quer que seja assim. Não é que Ele não permite que as pessoas falhem, elas vão falhar, né? Mas Ele não quer que a gente se conecte a Ele e tenha intimidade com Ele segundo a vontade de fulano da Silva lá, o fulano de tal. Não! Ele quer que a gente se conecte com Ele, tenha intimidade com Ele, busque a face dEle, nós, né? Sozinhos.
E óbvio que o pastor, o palestrante, quem está ministrando a palavra, né, o ministro de louvor, todas essas pessoas, elas nos ajudam, entende? Então é diferente, a nossa visão é outra, né? Isso, a Maria Teresa falou, né? Eu já senti, né? Já tive medo, né? Mas sei que resisti. E o diabo, ele correrá de vós, quer dizer, ele corre mesmo. Então, a gente precisa perseverar, né? E não foi o que Moisés fez, entende? Ele perseverou, ele não se deixou levar. Ele acabou pedindo por aquele povo teimoso, né, ingrato, né? Ele acabou, enfim, carregando o jugo ali daquele povo, né? Pediu para Deus, não, Deus, é um povo difícil, mas, né, perdoa e tal, né? Faz assim, assado e tal. E ele sempre né? Ele vai e intervém ali pelo povo, né? E infelizmente, né, Moisés, ele não viu, né, ele não pisou ali na terra prometida, né, e foi a outra geração, né, que presenciou. Então, a igreja hoje ela tem sofrido muito por causa dessa insistência no medo e na incredulidade, né? A gente acaba preferindo colocar essa pessoa entre nós e Deus. Se não é uma pessoa, acaba colocando objetos, coisas, situações. Olha, Senhor, se acontecer tal coisa, eu volto para a tua igreja, tá? Quantas vezes você já ouviu isso? De gente falando, olha, Deus, se meu filho largar as drogas, eu vou ficar firme com o Senhor. Está colocando situações entre ela e Deus. Ah, Deus não é bobo, né? Deus não é assim. Então, nós estamos sendo chamados a entrar, fazer uma escolha, entrar ou fugir, tá? Adão e Eva, o que eles sentiram quando eles fugiram? Eles não pecaram? Pecaram. E aí? Aí Deus foi lá, né? Deus sabia, né, o que tinha acontecido. Aí foi lá, Adão, cadê você? Ele chamou Adão. Ele não falou, Eva. Não, Adão, cadê você? E aí Adão e Eva tudo encolhidinho, né? Com vergonha e medo. Uai, não é assim que a gente se sente quando viu que fez besteira? Né? Qual é a primeira coisa que acontece com alguém que literalmente, né, tá com vergonha de Deus? Começa a parar de orar. Porque na oração é quando nós temos uma conversa com Deus. Intimidade. E a intimidade começa a acabar. Amém? E Adão e Eva passaram por isso, né? E já não estavam mais na presença, porque Deus visitava o jardim, certo? E visitando o jardim, eles estavam ali tendo a presença de Deus, né? Aí entra o pecado, e aí entra o medo, a vergonha. Eles começam a diminuir esse relacionamento, tá? Com Deus, por causa do medo, por causa da vergonha. E saem da presença, tá? E aí hoje a gente observa, né, como é que está a igreja, né? E Deus, em que patamar nós estamos hoje? Nós estamos justamente no pé do monte. Nós estamos novamente, ou continuamos. Então, voltamos. Aí eu tô nos dados e tô com e tô com, como é que chama? Bateria.
Mas no Mulheres de Intercessão que eu tô fazendo ao mesmo tempo, vai cortar. Eu vou ter que encerrar. Não tem problema, depois eu posto lá. E deixa eu só concluir aqui, porque a gente tá ao vivo e acabou a luz. Oh, glória, tem bateria e tem dados por enquanto. Se cortar os dados, né, por causa da antena de transmissão, aí eu reparto a live, tá bom? Mas a gente já tá caminhando já pro final. Tem algumas coisas, ó, voltou. Glória a Deus. Tem algumas coisas aqui ainda, vamos ver se dá tempo de eu falar, né? Não ficar indo e voltando a luz. Mas vamos continuar, dá tempo. Então, olha só. Hoje nós estamos nesse patamar, no monte, no pé do monte, né? E passando o Monte Sinai, tá? Bastava uma marcha de poucos dias para alcançar, não é mesmo? A Terra Prometida. Isso estudiosos avaliaram e viram que não precisava levar 40 anos. E o que fez eles demorarem tanto, né? Era justamente o medo, né? O medo da intimidade. E olha que interessante que o Tommy escreveu, eu até reescrevi, eu achei tão forte. O medo da intimidade semeou o medo do inimigo. O medo da intimidade fez nascer ainda mais o medo do inimigo. E eu vou mais além desse comentário do Tommy, tá? Quantas vezes os filhos de Deus que se apartam da fé começam a ficar com medo dele e o encaram como um inimigo. Eu presenciei isso de ver pessoas, sabe, irem no quintal e gritar, né, eu te odeio. Né? Geralmente são pessoas que quando, né, ficam firmes nos caminhos do Senhor, que testemunho, né, de não gostar do que Deus está fazendo, de ficar bravo com as decisões de Deus, porque Ele está no controle de tudo, né? Ficam bravos com as decisões de Deus e encaram Deus como um inimigo. E o que o diabo faz? Ele não faz isso mesmo? Faz as pessoas, os filhos de Deus ficarem com raiva dele? Mas o que foi que ele fez? Porque ele foi o primeiro que tomou essa decisão. Ele não se colocou contra Deus? Entende? Então, o medo da intimidade é tão perigoso, né? Porque o medo da intimidade está justamente no medo de achar que não vai conseguir dar conta de largar o pecado e os erros, né? E aí, nesse sentimento, o inimigo vem e mostra, olha, tá vendo como ele é um Deus ruim? Porque ele tá exigindo de você que você pare de fazer as coisas legais que você gosta. Qual o problema? Entendeu? Então ele começa a jogar isso na cabeça, né, do abençoadinho, e aí ele deixa de ter intimidade com Deus. E ali nasce a raiz, né, desse medo do inimigo. Vira uma confusão só, né? Só quem se afastou dos caminhos sabe a dor que é, né? Nós estamos numa encruzilhada. Nós estamos numa encruzilhada. Então eu quero que você escreva aí. Amém? Escreve aí. Toma uma decisão primeiro. Você quer crescer no relacionamento com Deus, custe o que custar? Ou você quer voltar ao lugar aonde você viveu e continuar a ser aquele crente viciado em rituais, em programações, em reuniões e sessões, fazendo tudo que as pessoas de bem como você, como nós, devem fazer? Então nós temos uma escolha. Ou a gente cresce no relacionamento com ele, custe o que custar. Quer dizer, se eu precisar me rasgar, se eu precisar largar as coisas que eu mais gosto, mas que desagradam a Deus, eu vou fazer. Tá? Ou vou continuar nessa vidinha, né? Porque é uma vidinha de aparências, de hipocrisia, apegada
aos rituais, apegada ali aos cronogramas, à programação, né? Sem intimidade. Sem intimidade. Tá? Então escreve aí. E aí eu vou dizer, escreve: eu vou crescer no relacionamento com Deus, custe o que custar. Porque quando você escreve aí, tá? Eu vou crescer no relacionamento com Deus, custe o que custar. É um tapa na cara do diabo. Tipo, ai, não acredito que ela tá falando isso, que ele tá escrevendo isso. Não acredito. Entendeu? Você está declarando, decretando. Amém? Então escreve aí. Eu vou crescer no relacionamento com Deus, custe o que custar. Aleluia. Não podemos mais viver desse pensamento, bons tempos aqueles. Tá? Isso é nostalgia. E nostalgia é perigoso. A gente pode dizer, era tão legal, né? A gente pode até falar. Mas não é isso que deve nos mover. Porque aí ele fala no começo do livro, né? Que a gente não deve viver de migalhas de avivamento. Não, nós devemos buscar esse avivamento genuíno no nosso tempo. Eu quero sentir a glória de Deus, né? Então, por que eu faria isso quando posso viver o agora com Deus? Ele escreve assim. É interessante, né? Então, assim, o nosso futuro, ele depende da nossa visão. Esse é o tempo que nós estamos sendo chamados para tomar uma decisão, porque nós estamos ao pé do monte. Amém? Sendo chamados a atravessar o monte para alcançar. Sendo chamados para subir ao monte e atravessar o deserto para alcançar a terra prometida. Então, o que está acontecendo? Cheguei ao pé do monte, uhul, glória a Deus. O diabo, o Tommy, ele menciona assim que o diabo, ele tem obtido bons resultados com essas falsas linhas de chegada. É uma falsa linha de chegada, sabe? Porque a pessoa, ela se sente satisfeita com o presente. Satisfeita. Não, tá bom desse jeito. Não, foi bênção o culto. Fui no culto. Como é que foi o culto? Foi bênção, foi maravilhoso. Tá. E o que aconteceu? Não, foi bênção, teve os louvores, senti a presença de Deus. Tá, e o que aconteceu com você? Porque aonde há a presença de Deus tem transformação. Qual foi a decisão que você tomou? Qual é a decisão que você toma quando você está face a face com Deus? Porque estar face a face com Ele é momento de decisão. Amém? E aí a gente está indo aqui na página 61 do livro, né? Quem não tem o livro impresso, eu tenho o PDF, aí depois me manda mensagem que eu mando o PDF para vocês, tá bom? Nós sempre corremos o risco de estarmos o quê? Desapercebidos e acostumados, tá? E não percebemos que a linha de chegada ainda não chegou. Nós não cruzamos essa linha de chegada. E não é porque, não, a linha de chegada é quando Jesus voltar. Não! Antes de Jesus voltar, nós precisamos continuar caminhando, correndo, né? Entre aspas, correndo, porque a gente não vai se cansar, né? Mas em direção a essa volta de Jesus. Jesus vai voltar, né? É errado, né, a gente falar Jesus está voltando, né? Eu sei que a gente fala muito, Jesus está voltando, olha os sinais dos tempos.
porque a gente tem que falar Jesus vai voltar, porque quando a gente fala Jesus está voltando, é como se eu dissesse assim, olha, ele está voltando, ele está voltando e vai ser hoje, vai ser amanhã, ou depois de amanhã, é como se eu estivesse dando um tempo, né? E nós não podemos, não sabemos quando que ele vai voltar, né? Então, Jesus vai voltar sim, e nós precisamos o quê? Estar nessa corrida ao encontro dele, tá? E não simplesmente nos satisfazermos. Ah, o culto foi muito bom, tá? E o que transformou em mim? Não, eu tenho que sair do culto, não. O culto foi maravilhoso. Meu Deus, como Deus falou comigo. Como eu preciso mudar. Entendeu? Isso é o início do avivamento, né? Bom dia, Júlia, paz do Senhor, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Então, outra passagem que ele cita, Filipenses 3, versículo 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo. É isso, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso, não podemos desistir. Foi no Monte Sinai que Deus revelou a Moisés a lei e os mandamentos. E foi naquele mesmo lugar que o povo fez o quê? Quem lembra? O bezerro de ouro, destinado à idolatria. Eles criaram ali, saíram catando os ourinhos de todo mundo, derreteram, fizeram um bezerro de ouro. Meu Deus, no momento da decisão. É um absurdo, não é mesmo? E quantas vezes a gente já fez isso na nossa vida? No pé do monte. Ao invés da gente, Senhor, eu vou subir esse monte, eu vou encontrar a tua face, o que eu preciso mudar? Não, fulano, vai lá, fala lá com ele. Fala o que foi que ele disse. Porque eu sei que eu tenho coisa errada em mim, que eu preciso transformar. Não, deixa eu pegar aqui, eu vou fazer um negócio aqui, tá? E aí eu vou adorar e vou usar isso aqui, tá bom? Faz de conta que é um amuleto, um bezerro de ouro, tá? Aí eu vou através dele para poder chegar nele, né? Não precisava. Porque, na verdade, eles sabiam que não era o Deus verdadeiro. Porque aquele Deus verdadeiro era muito chato. Queria que eles se transformassem. E o bezerro de ouro, pelo menos, não ia falar nada. Uma coisa meio doida, né? E aí foi isso que eles fizeram. No Vale da Decisão. Como foi lá com Abraão. Não foi assim com Abraão? Ele estava no Vale da Decisão. E ele decidiu, não, eu vou sacrificar. Que Deus pediu para ele um sacrifício. Não, eu vou sacrificar. É a mesma coisa com o povo de Israel no Monte Sinai, tá? Então, o que está acontecendo? Ai, quando eu li essa parte, né? Meu Deus, é muito interessante, né? Quando Deus está num negócio, aonde Deus está, tudo se renova sempre, né? Então, a palavra dele é a prova mais viva, eficaz, né? De que a palavra se renova todos os dias. Você pode ler trocentas vezes a Bíblia e sempre vai ser diferente. E aonde Deus está, também há renovo, né? E aí, nesse livro, que é profundamente inspirado por ele, né? Eu li essa parte, meu Deus do céu, eu não tinha prestado atenção nisso. Ele escreveu assim: ainda existem muitos bebês de colo nos bancos das igrejas. Ainda existem bebês de colo nos bancos das igrejas. E é verdade, né? Muita meninice, né? Muita ainda imaturidade. Eu não falo isso porque eu me considero madura. Não, não é isso. Mas a gente sabe que tem muita coisa que precisa mudar em nós, no povo, certo?
Então ainda existe muitos bebês de colo. Eu não quero mais ser bebê de colo, quero crescer, né? Aí volta lá, vamos, né? Eu vou crescer no meu relacionamento com Deus, custe o que custar, né? Tem, acho que algum coisinho aqui despertando, não sei se vai atrapalhar. Mas olha só, muitos têm medo de se rasgar, né? Tem medo de se engasgar com a comida que está vindo. Dura demais. Ah, Senhor, este seu discurso é muito duro. Gente, mas a palavra de Deus, ela vem para nos moldar, para nos corrigir, né? Então, assim, por medo de se engasgar, eu não quero essa comida pesada, eu quero papinha de neném. Parece que o nosso aparelho digestivo é tão frágil, né, que não consegue se acostumar com a verdade. Por isso que a verdade dói. Ela não deveria doer. A verdade deveria ser algo prazeroso para nós. Deus, ele tá cansado, tá? De ficar assistindo, né? Tudo isso. Ele quer a nossa aproximação dele, né? E nós também deveríamos estar cansados de ficar vendo tudo isso, certo? De ficar até vendo a experiência de outras pessoas, cansados de ver essa situação né, de conforto. Ah, tá muito bom, deixa assim mesmo. Em time que tá ganhando não se mexe. Né? Tá ganhando? Será que tá ganhando? Nós também deveríamos nos cansar de tudo isso, tá? E também cansar de ver só algumas poucas pessoas tendo experiências, né, com Deus. Ah, eu também quero, né? Eu também quero. Eu vi um vídeo ontem tão assim, sabe, ambíguo. Por que ambíguo? Porque era um cara que teoricamente é crente, e aí ele fala as coisas que ele está cansado de ver, né? E uma das citações, ele citou algumas coisas que tinha lógica, mas uma que eu pensei assim, meu, como que ele tá cansado de ver isso? Refletindo, a gente até entende, mas ele tava assim, foi um tom de inveja. Que ele falou assim, eu tô cansado de ver crente que vai ao céu 7 vezes. Ah, não gosto disso. Oxe, né? Inspira, inspira, tá? Testifica a nossa fé, entende? Então, saber que tem pessoas que já foram arrebatadas e tal é maravilhoso, né? Meu Deus, as coisas acontecem mesmo. Eu conheci fulano, fulana, né? Legal, glória a Deus. Mas eu também quero. Eu não quero estar cansada no sentido de, quem ele pensa que é? Não. Eu quero estar cansada no sentido de, Senhor, cansei de só ver os outros vendo a tua glória. Eu também quero. O que eu preciso fazer? Me consertar, né? Ele é óbvio, né? Então, aonde a gente tem que começar a falar assim, Deus, aonde que está a chave da porta do meu quarto da oração? Cadê a chave? Né? Que eu vou ficar trancado ali até que eu possa experimentá-lo. Aleluia. É assim a nossa oração. Senhor, me dá essa chave. Eu preciso entrar nesse quarto. Eu preciso fechar essa porta. Eu preciso falar contigo de verdade. Amém? E aí ele entra numa parte, porque ter intimidade com Deus exige de nós um prazer nele. E não só naquilo que ele tem a nos oferecer. E tem pessoas que se apegam até à própria Bíblia, a palavra. Não, mas eu leio a palavra. Olha, você precisa se aproximar de Deus. Não, mas tá aqui a minha Bíblia. Eu leio a palavra todo dia, né? De manhã e de noite. Tem os meus devocionais. Gente, a gente sabe que a palavra é a boca de Deus, na terra.
Só que eu não posso louvar mais a palavra do que ao Deus da palavra. Entendeu? Tá? Então, o fato de eu ler a Bíblia todo dia não significa que eu tenho intimidade com Ele. Porque eu estou aprendendo, eu estou me informando, certo? Dos ensinamentos, do guia. Esse é o guia prático da nossa vida, né? Para a gente viver bem. Mas eu não posso louvar e adorar a Bíblia, mas eu tenho que adorar ao Deus, ao dono dessa palavra. Tratar a Bíblia como um amuleto, né? O povo lá naquele tempo não tinha acesso à palavra. A palavra vinha através dos sacerdotes, certo? Dos homens de Deus que traziam ali, né, o que estava nas escrituras que eles vinham escrevendo e trazendo com eles os pergaminhos e tudo mais, certo? Então o povo não tinha acesso à palavra. Nós hoje temos, certo? Só que você já viu pessoas que não sabem ler? E que são mais crentes do que muitos que já leram milhares de vezes a Bíblia? Você sabe disso. Quer dizer, o que é isso? É uma pessoa que adora mais ao Deus da palavra, entendeu? Tá? Então, de nenhuma forma, ele até frisa bastante aqui no livro, ele não está menosprezando, invalidando nada disso a Bíblia, não é isso. Mas ele está explicando que nós não devemos idolatrar nada, nem ninguém, certo? Nenhuma coisa, nada que não seja ele. Nós devemos adorá-lo, né? E a busca desse avivamento, essa jornada que nós estamos fazendo aqui tem um objetivo: fazer com que a gente se sinta mais próximos dele. A busca pelo avivamento, ele vai acontecer, certo? Quando nós buscarmos a Ele, tá? Então eu busco a Deus, eu encontro a glória de Deus e o avivamento, né? Deus, ele espera mais de nós. Ele sabe que nós somos capazes, tá? É hora da gente buscar o avivador ao invés do avivamento, tá? Então, o avivamento vai vir, mas eu preciso buscar o avivador primeiro, ok? Ele quer invadir os lugares. Aí lembra no começo desse capítulo ele fala, o Tommy fala sobre, né, Senhor, por que o Senhor não se manifesta lá num bar, né? Lá naquela boca, lá naquela esquina, né? Ele pode sim, pode, não existe limites para a presença de Deus. Ele pode, e tem muita gente que dá testemunho, tá? De que estava no meio da rua, né? Meu esposo, por exemplo, aceitou a Jesus num ponto de ônibus, lendo um livro, né? Força para Viver, né? E no final do livro tem um apelo. Glória a Deus, né? Olha, onde você estiver, dobre o seu joelho, ore assim ao Senhor. Tem um apelo. E aí não foi o que ele fez? Não estava lá no ponto de ônibus, na rua, dobrou o joelho dele e aceitou Jesus. Tá? Então é isso é a presença de Deus em qualquer lugar, em todos os lugares, não existem limites. Precisamos buscar o avivador, né? Ele quer invadir todos os lugares com a sua presença, né? E para que todos que adentrarem em qualquer lugar, aonde há a presença dele, eles serão tocados ao arrependimento dos seus pecados. Então, se eu busco o avivador, e aí, obviamente, eu vou encontrar a glória de Deus, vou viver o avivamento de Deus, aonde eu estiver, aonde eu colocar a planta dos meus pés, aonde eu tocar, entendeu? E aí, quem se aproximar vai ser impactado pela glória dele. É isso que a gente tem que buscar. Que quando alguém chegar perto e falar assim, Ush", eles vão perceber que não é que você é santarrona, como falam, né? Não, você não é santarrona. Eles vão perceber a presença de Deus na tua vida. Opa, ela é diferente. Olha, ela leva a sério.
Precisamos de mais crentes que levem a sério. Entende? Não tem problema se alguém falar pra você, vamos brincar, vamos falar umas besteiras aqui, vamos... E aí você, né, não, eu não quero fazer parte disso. E aí a pessoa virar pra você e falar, ai, sua boba, não, crente é alegre, viu? Crente não sei o que, crente não sei o que lá, quer dizer, não tem problema. Pode falar o que quiser. Vamos levar a sério. Deus quer gente que leve mais a sério as coisas, tá? As coisas dele. Tá? Então, ele está nos chamando. Ou fazer uma escolha. Ou a gente foge, ou a gente entra. Em Êxodo 20, né? Repetindo, olha só. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta. Êxodo 20, versículo do 18 ao 21. E o monte fumegante, eles presenciaram, eles viram. E o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Tipo, oxe, que é isso? O povo estava de longe em pé, lá no pezinho do monte. E Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Moisés foi. Vem comigo! Tipo, ele correndo ao encontro de Deus e o povo correndo pro outro lado, né? Um correu para dentro da presença e o outro fugiu desesperado. Que absurdo. Não fale Deus conosco para que não morramos. Eles falaram isso no versículo 19. Não fale Deus conosco para que a gente não morra, a gente vai morrer. Por quê? Estavam fazendo bezerro de ouro. Estavam com saudade do Egito. Eles sabiam que eles iam morrer. Deus não ia poupar. A reação mais adequada do povo naquela situação seria responder: sim, Senhor, fale conosco mesmo, se tivermos, mesmo se a gente tiver que morrer. Deus, muda, me muda, Senhor, mesmo que o Senhor tenha que me quebrar. Pode quebrar. Pode quebrar, vai. É isso, Deus quer que a gente seja assim. Pode quebrar. Vai, Senhor. Destrói tudo aquilo que não te agrada. Porque mais vale a presença dele do que viver no prazer das coisas ruins que não nos levam até ele. Você sabe o que desagrada a ele. Você sabe, o Espírito Santo está aí, ó, cutucando em você. Você sabe, sim. Sabe a criança? Quando a gente era criança e o pai e a mãe, às vezes estava meio bravo e estava andando e chegando perto. Você não escutava os passos? Né? Aquele passo pesado, de gente grande, né? Pá, 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 não é? Nós precisamos ouvir os passos de Deus. Ele fala, são passos fortes, né? Ele, em Êxodo 20, 20, não tem mais, né? Moisés, ele explicou para o povo, não tem mais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis, né? A gente, né, já entende que esses passos pesados eram mais fortes que os nossos, né? Quando a gente era criança e escutava o pai e a mãe chegando, eu me lembro na escola, a minha escola tinha um corredor comprido, e eu tinha uma professora que a gente até gostava dela, mas ela era bem exigente, era uma professora de história que a gente tinha, e aí era engraçado que a nossa sala era, eu estava na 8ª série, não existia nono ano, né? Aí era a 8ª série. E a nossa sala era a última, porque era uma escola tão assim tradicionalzinha que a diretora, os professores colocaram tudo assim em sequência. Então a nossa sala era a última, longe da secretaria, porque teoricamente não tinham que se preocupar tanto, né? Porque a gente já era mais velho. E quando essa professora de história chegava, ela usava salto alto e aí fazia toque, 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 porque a gente ficava, será que ela vai faltar? Vamos ficar com a aula vaga, ou vai adiantar a aula, a gente vai sair cedo, né? Mas a gente já escutava, fica todo mundo quieto, 40 alunos, fica todo mundo quieto, e aí ficava todo mundo quieto, né?
escutando. Aí lá vinha, toque, toque, toque. Ela tava chegando. É mais ou menos isso. A gente sabe como é que é a sensação, né? Então, passos mais fortes de alguém que tem autoridade naquele lugar, né? Vindo em nossa direção. Então, e se a gente estivesse fazendo coisa errada? E se a sala de aula tivesse bagunçado? Porque é sempre em intervalo de aula, todo mundo parecia que, meu Deus do céu, cutucava, né? E todo mundo gritava, e era aquela bagunça. E aí tinha que alguém falar, né? Um Moisés tinha que falar, fica quieto todo mundo pra gente escutar, pra ver se ela tá vindo, né? Porque não podia estar fazendo coisa errada. Então era mais ou menos assim que o povo de Israel agia quando eles estavam percebendo que Deus estava se aproximando. E aí, não posso fazer nada de errado. E aí fica uma questão, né? Isso é o que nós chamamos hoje de compromisso com Deus, certo? Você concorda que as pessoas não querem compromisso sério com Deus? Você concorda que isso existe hoje? As pessoas não querem compromisso sério com Deus? É pesado. Talvez porque ter compromisso sério, aí ele entra nesse contexto, fazendo uma comparação ao relacionamento amoroso na Terra, né? Porque ter intimidade, nesse caso, para com Deus, exige o quê? Pureza, né? Então, o que as pessoas querem é muita emoção e pouco compromisso. Isso é relacionamento raso. Isso é paquerinha, né? Querem só flertar com Deus. Isso é uma paquera. É um olhar distante. Entende? Muita emoção, pouco compromisso, né? O Senhor, ele busca uma noiva e não uma namorada. Meu Deus. E é verdade, né? Alguém que vá se envolver em intimidade e em comprometimento com ele. Ele quer uma noiva. Noiva tem intimidade, tem zelo, tem respeito. Nós somos a noiva do Cordeiro, né? Então, será que a gente tem buscado um amor sem compromisso? Só que Deus está dizendo intimidade. Eu quero ter intimidade contigo. É hora da gente se aproximar, né? É hora da gente se aproximar. Sabe, nós estamos na igreja, né? E as igrejas em si até entendem essa questão do evangelismo, do ganhar almas para Jesus, né? Nós precisamos, né, buscar fora, eclésia, chamados para fora. E aí, o que? Porque Deus, ele quer o quê? Seus filhos. Ele quer filhos, certo? Só que se a gente não tem compromisso com ele, é como uma moça que quer ter filhos, tá? Mas não quer ter esposo. Isso se chama produção independente. Você já ouviu falar nisso, né? Produção independente não exige intimidade. Como ter filhos sem intimidade? Profundo, né? Então, são atalhos, ele chama aqui nessa partezinha, né, do livro, lá na página 65, que são atalhos. Nós temos procurado atalhos, lugares que não passam pela intimidade. Pessoas que estão na igreja por anos e não têm intimidade com Deus, porque a intimidade requer pureza. E aí eles pensam que essa pureza é da boca para fora, é quando vem o santarrão. Não, não é isso. É verdade, tá? Acabam confundindo. Ah, não, mas olha como a igreja está cheia, uma penca de filho, mas tudo filho, tá?
sentado nos bancos da igreja para ficar comparando com as igrejas. Olha, você é de que igreja? Eu sou da igreja tal. Ai, a minha igreja é bem cheia, viu? Uai, mas será que são filhos de produção independente? Que não tem pai? Filho sem pai? Quando o marido e a esposa se amam, tá? Não é difícil que eles vão ter filhos, não é mesmo? Relacionamentos saudáveis vão gerar o quê? Filhos saudáveis. Olha, isso Deus está falando agora. Relacionamentos saudáveis geram filhos saudáveis. Relacionamentos mancos, cadê o pai? Entendeu? Geram filhos doentes. Tão necessitados de um pai dentro da casa do pai. Meu Deus. Quando a gente faz a escolha de fugir da presença dele por medo da intimidade, por medo de buscar a pureza, né? E justamente ali no pezinho do monte, todos os nossos outros compromissos da nossa vida começam a ruir, a deteriorar, a se desmontar da mesma forma. Quando eu não tenho intimidade com Deus, não tenho uma vida de verdade com Ele, tudo ao meu redor rui. Eu não estou usando da verdade. Se eu não uso da verdade com Deus, eu não uso da verdade com ninguém. Não, mas eu e o meu marido, a gente fala a verdade um para o outro, né? Se você não está sendo transformado e está vivendo uma vida baseada na verdade para com Deus, sinto muito te dizer, talvez você ainda não tenha se dado conta, mas você não está vivendo uma vida baseada na verdade com ninguém. Com ninguém. Entende? E aí, presta atenção nos seus resultados. Casamento não tá bom, muita briga, muita discussão, um não tem paciência com o outro, um exige do outro ou tenta se posicionar de maneira que afoga o outro, não existe companheirismo, não existe afeto, não existe toque, carinho, não existe preocupação, certo? Esquece, se esse casal que está dentro da igreja está vivendo uma vida assim, ele não tem relacionamento com Deus. Porque estar com Deus traz uma transformação tão profunda na gente, tá? Se você está tendo dificuldades no teu trabalho, é da mesma maneira. Dificuldades com os filhos, é da mesma maneira. Entenda, uma vez que a gente está num relacionamento comprometido com o noivo, tudo vai bem, tudo funciona, nada fica desmoronando. O Tommy fala, eu sei que já passou do horário, mas eu vou encerrar aqui. Dá pra gente encerrar. O capítulo 5. Ele fala sobre crentes de incubadora. O que é o crente de incubadora, né? Tem esse bebê que é tirado prematuro, porque senão ele pode morrer, ou a mãe também pode morrer. Então ele nasce, né? Ele é tirado e é colocado na incubadora. A incubadora tem tudo. Tem comida, é quentinho, é confortável, né? Tudo bem. Ele fala isso daqui, ele tá falando sobre zona de conforto, né? Então a maioria dos cristãos hoje em dia vivem em verdadeiras incubadoras, estão na sua zona de conforto, né? Eu tô falando que estão, ele não cita aqui porque essa expressão é recente e esse livro aqui é mais antigo. Só se desenvolve em ambiente acolhedor. Então, óbvio, você tira ali o bebê, ele vai para a incubadora para ele se desenvolver e crescer, não é? Então, ele só vai crescer num ambiente acolhedor.
Então, se ele começar a ser perseguido, se começar a cutucar muito ele, olha, cuidado com as raposinhas, entendeu? Aí você começa a falar essas coisas, né? Olha, tem que se consertar, tem que largar esse pecado, largar isso, largar aquilo, para de falar palavrão, para de falar, fazer besteira, de falar besteira. Aí você não é um ambiente acolhedor, porque você está sendo chamado à transformação, tá? Então, assim, Deus me livre, que vou lá naquela igreja, só o sangue do cordeiro, aquele pastor chato que só fala, ai, coisa que eu tenho que mudar. Eu tô exemplificando como é que é, né? Não, vou ficar falando com fulana, santarrão, começa a colocar rótulo, né, na outra pessoa que tá se esforçando, né? Na verdade, essas crianças da incubadora, né, se não tiver muito cuidado, elas podem vir a falecer, não é? Quer dizer, pode acontecer algo ruim, certo? Então elas logo murcham, né? Dizendo assim, olha, eu não fui feito para isso. Não, como é que é? Perseguido, injuriado, humilhado, né? Rejeitado, não. Não, Deus é amor. Entendeu? Elas confundem. Porque elas foram acostumadas a ambientes acolhedores, confortáveis, né? Tem gente até que publica vídeo de igrejas, tal, no interior, na África, que não tem banco, não tem cadeira, é na terra. É por aí. É mais ou menos isso. Eu não posso me apegar ao fato da minha igreja ter ar-condicionado, ter uma boa iluminação, um som top blaster master, maravilhosa e tal. Eu não posso me apegar a essas coisas. Eu tenho que ir para o culto para adorar a Deus, sim, mas com o desejo de ser transformada. Porque no dia que isso acabar, acabou minha relação com Deus. Acabou, né? Deus, ele não se manifesta só assim em ambientes acolhedores. Ele pode se manifestar? Pode, contanto que haja arrependimento de pecados, né? Eu quero ler um trecho aqui do livro, tá? E aí vou fazer aqui uma das últimas citações dele, bíblica, tá bom? Ele fala assim: li o relato de um grupo de cristãos chineses que foram pegos durante um culto. Os oficiais colocaram um coxo no meio da cidade e obrigaram todos a urinarem dentro dele, né? Um coxo, tipo aquele negócio assim de madeira, né? Todo mundo tinha que fazer xixi lá. Então mergulharam ali quem? O pastor, bem diante dos olhos de todos. E aí, sabe o que aconteceu? A congregação dobrou de tamanho em 2 semanas. E não foi por causa do seu belo santuário ou da equipe de louvor. O verdadeiro crescimento da igreja sobre qualquer situação, quer de liberdade ou perseguição, só pode vir de um íntimo conhecimento do Deus vivo. Enquanto aqueles homens achavam que iam destruir a igreja porque estavam humilhando o pastor, colocando ele dentro de um coxo cheio de urina do povo, do próprio povo, tá? Na verdade, a igreja só cresceu. Aleluia. Entende que não era porque a igreja era chique, bonita, viçosa, linda e maravilhosa. Não. É porque todos viram, opa, se ele está sendo tratado daquela maneira, é porque algo de bom há naquele homem. O que ele fala, o que ele está pregando. Vou lá ver. Vou lá. E aí quantos, não é mesmo, não foram para a igreja simplesmente pelo que aconteceu. Entende? Muito forte esse testemunho. Amém. Atos 20, 24 diz assim: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? Essa é a verdadeira confissão daqueles que amam a Deus. Nossa vida não tem mais valor do que Ele próprio.
Amém? Bom dia, Vanaia, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Hoje nós temos o Monte Sinai e Deus está nos chamando para um relacionamento pessoal com Ele. Se você ousar responder a este chamado, tudo o que você tem feito será mudado. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma pergunta para te fazer, para a gente já caminhar aqui para o final, tá? Será que nós não queremos subir ao monte? Porque Deus vai olhar dentro dos nossos corações? E sabemos muito bem o que Ele vai encontrar. A gente sabe. A gente sabe. O que é que precisa ser limpo em nós? Nós temos que tratar não só as nossas ações exteriores, mas principalmente o que nos motiva no coração, tá? Deus quer que a gente se aproxime dele. Só que, além disso, Ele quer nos tratar. Ele quer nos curar. Isso significa que a gente vai ter que morrer. Morrer para este mundo. Deus nos convida para um nível maior, para um nível mais elevado de relacionamento e comprometimento com Ele. Na verdade, de hoje em diante, se você ainda não fez isso, faça. Pergunte para Ele: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. O que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. Porque a partir do momento em que a gente morre para os nossos prazeres, para as nossas cismas, para as nossas crenças, frutos das nossas experiências, nós estamos vivendo para Ele. Quando o apóstolo Paulo escreveu, dia após dia morro, lá em 1 Coríntios 15, 31, ele estava dizendo, dia após dia, estou na presença de Deus. Amém? Então, se você cansou de fugir, volte para os caminhos dele. E eu encerro dizendo para você e pedindo para que você tome essa postura de não fugir, mas de entrar na presença dele. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Encerramos hoje o capítulo 5 do Caçadores de Deus. E na próxima live traremos o capítulo 6, como lidar com o que é santo, da unção à glória. Forte, hein? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você para a gente encerrar, amém? Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade, Pai, de aprendermos mais como nos achegarmos a Ti. Senhor amado, te pedimos, Senhor, que o Senhor vá de encontro a cada coração. Senhor, aquilo que o Senhor precisa transformar e mudar, Senhor, entra nesta casa, entra nesta família. Pai, entra com cura, com paz, com libertação. Que os teus filhos e tuas filhas possam testemunhar, testificar dos teus milagres, em nome de Jesus. Abençoe e dá vitória para o teu povo, para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos e declaramos um dia extraordinário na tua presença e uma semana incrível, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se Deus disser que sim. Deus abençoe.